Olá, pessoal. Meu nome é Maurício Cruzvou. Eu sou repórter da Carta Capital no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui com um entrevistado ilustre, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, né? Um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, conhecido como Cacai. E hoje eu convidei o Cacai para a gente conversar um pouco sobre Sérgio Moro e também Jair Bolsonaro e as coisas que estão antecedendo aí, né, as eleições que ocorrerão em outubro. Muito obrigado por aceitar o convite. Alegria para mim estar com você aqui conversando. Eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho da Carta, e estou à disposição para a gente poder discutir um pouco sobre esse momento angustiante do país. Cacai, primeiro vamos começar falando do candidato do Podemos, Sérgio Moro, né? O ex-juiz Sérgio Moro. O senhor foi um crítico da Operação Lava Jato, né? Quando o país todo, né, estava naquela onda, né, daquele discurso midiático de encarar o Moro como um herói nacional, o senhor foi uma das primeiras vozes a se levantar apontando alguns equívocos, alguns erros que o Moro estaria cometendo. Hoje, passado esse tempo todo, né, e à luz dos fatos que vieram à tona aí, né, sobre o Moro, com a Vaza Jato e outras questões, como é que o senhor encara essa figura do Sérgio Moro hoje como candidato a presidente do Brasil? E aí eu acrescento, mais especificamente, sobre essa última revelação em relação aos ganhos que ele obteve lá naquela consultoria da Alvarez & Marsal, né, nos Estados Unidos, e o que isso representa na conjuntura nacional? Maurício, eu tive uma atuação na Operação Lava Jato, essa chamada Operação Lava Jato, desde o primeiro momento. Eu fui advogado no primeiro dia, assim que o CEF foi preso. E eu já tinha atuado contra o Moro, já tinha, na realidade, como advogado, anulado a maior operação à época que ele tinha, que era a Operação Sandal. E eu já achava estranhos os métodos do Moro, mas eu não vislumbrava até então essa, eu diria, orientação política que ele tem. Na Operação Lava Jato, logo no início, ficou muito claro para mim que ele coordenava uma operação, ele coordenava os procuradores com um objetivo político. Isso, para mim, foi de uma decepção enorme como advogado, como cidadão, e eu resolvi fazer esse enfrentamento. Realmente, eu corri o Brasil inteiro, fazendo 4, 5 palestras por mês durante anos, naquele momento em que ele era um semideus, porque eu vislumbrava o que está acontecendo agora. Um indigente intelectual. O Moro é um indigente intelectual. Ele nunca pretendeu ser ministro supremo, porque ele sabe que não tem condição de ser ministro supremo. Ele jamais sentaria num plenário para discutir com o Lewandowski, com o Gilmar Mendes e tal. Ele tinha um objetivo político. E ele tem o direito de ter um objetivo político. Só que ele não pode ter esse objetivo instrumentalizando o Poder Judiciário e instrumentalizando o Ministério Público. É criminoso. O que ele fez é criminoso. Ele chegou ao ponto de mandar prender o principal opositor desse fascista que hoje é o presidente do Brasil. Ele foi o maior eleitor do presidente do Brasil, do Jair Bolsonaro, e ainda com a toga nos ombros ele aceitou ser ministro da Justiça. Veja bem, por muito menos ele prendeu inúmeras pessoas na Operação Lava Jato. Se ele tivesse uma coerência mínima, ele teria que ter feito um pedido de prisão e uma determinação de prisão contra ele mesmo, porque o caso dele de aceitar ser ministro da Justiça de um governo que ele foi o principal eleitor é um caso clássico de corrupção. O Ministério da Justiça foi a contrapartida. O Moro mercadejou a toga. Isso é muito grave. Então, agora, nesse momento, eu acho que cabe a nós, brasileiros, fazer uma discussão claríssima. O que nós queremos para o Brasil é a continuidade de um fascismo explícito desse presidente genocida, que acho que dificilmente qualquer pessoa com alguma lucidez vai respeitar e apoiar, ou nós vamos fazer também o enfrentamento dessa famosa terceira via de um cidadão que, na verdade, é a mesma via. O Moro é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Ele é a mesma pessoa. A própria mulher dele, talvez no único momento de lucidez desse casal estranho, disse que ela via o Bolsonaro como se fosse o próprio Moro.
Então, nós temos que ter a lucidez de fazer um enfrentamento. O Brasil, eu vou te dizer uma coisa. Há 2 meses atrás, eu estava em Lisboa, o presidente Lula me honrou com um convite para ir à Sciences Po, onde ele ia fazer uma palestra. E eu fui a Paris para ouvi-lo. E fiquei muito emocionado com o discurso que ele fez, onde ele falava, e emocionou a todos nós, ele falava que o país, o Brasil, saiu em 2012 do quadro da fome e que agora nós voltamos para esse quadro da fome. São 20 milhões de pessoas passando fome, Maurício. Não é possível que nós não sensibilizemos com isso. Nós temos, naquilo que se chama de insegurança alimentar, pessoas que não sabem se vão conseguir comer no final do dia, 116 milhões de brasileiros. Olha que situação que nós estamos. Isso é que nos interessa discutir. Doutor, enquanto candidato, o Moro vai pregar a bandeira, né, anticorrupção, né, vai ser a sua principal bandeira. O senhor acha que esse discurso cola ainda mais sabendo que, como o senhor falou, ele tirou do páreo um candidato nas suas eleições e foi ser ministro do outro. Depois ele foi trabalhar, a consultoria estava gerando o espólio das empresas, né, Odebrecht, Petrobras e outras, que ele próprio, como juiz, ajudou a quebrar. Quer dizer, existe uma contradição muito grande nessa atuação dele, e isso não pode, de alguma forma, impedir a própria candidatura aos olhos da lei? Olha, em primeiro lugar, o Moro, eu dizia isso ao longo de 4, 5, 6 anos andando pelo Brasil, mas o Moro, agora eu posso falar, a autoridade de um julgamento no Supremo, o Moro foi julgado como um juiz que corrompeu o sistema de justiça. Não há nada mais grave. O Supremo Tribunal o considerou parcial e incompetente, tecnicamente falando, mas especialmente a parcialidade. Não há nada mais grave do que um juiz ser parcial. Para as pessoas entenderem o que é, as pessoas às vezes não têm a dimensão do que é isso. Nós gostamos de futebol. Imagine assim, se o seu time vai jogar a final do campeonato amanhã e na noite anterior você descobre mensagens do juiz para o bandeirinha e para o diretor do técnico do outro time dizendo o seguinte: peça para cair na área que eu dou pênalti. É isso que aconteceu. Isso é a parcialidade. O Moro mercadejou a toga. Então, eu entendo que nós não temos nenhuma dúvida de que esse cidadão tem que cumprir agora uma investigação séria. Não se pode ter uma decisão do Supremo dizendo que ele mercadejou a toga, que ele corrompeu o sistema de justiça e não ter nenhum tipo de punição com isso. Isso é inacreditável. É o que eu digo, Maurício. Você talvez tenha acompanhado, eu fui muito ouvido durante a CPI específica que nós tivemos da Covid, que eu falava para os senadores: nós temos que mudar a legislação para dar efetividade à CPI. O que significa efetividade à CPI? Nós fizemos um grande relatório, um grande trabalho com a CPI. O Brasil inteiro estava paralisado, nós estávamos dentro de casa, em isolamento. Aí você entregou aquele relatório para as autoridades, presidente da Câmara, procurador-geral da República. E eu, em junho, está fazendo quase um ano, eu dizia: ou muda a legislação para obrigar o presidente da Câmara a tomar uma atitude e para obrigar o procurador-geral da República a ter que tomar uma atitude, ou nós não teremos efetividade. E nós não temos efetividade. Não teve o pedido de impeachment contra a vontade de toda a população brasileira e não teve a apresentação de uma denúncia criminal, porque o procurador é o dominus litis, ele manda mais do que o Supremo Tribunal Federal, antes de abrir o processo. É a mesma coisa agora que nós estamos vivendo. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente não fazer o enfrentamento desse cidadão que corrompeu o sistema de justiça e não vamos ter a consequência disso. Nós temos que ter uma investigação para criminalizar a evidente conduta desse ex-juiz, porque o Supremo já disse que ele corrompeu o sistema de justiça. Ainda sobre o Moro, o senhor acha que há exagero quando se fala que ele atuou a serviço dos interesses do governo norte-americano? Isso se caracteriza de fato? Eu só acredito que dentro do judiciário brasileiro existe um setor que estaria operando contra a soberania nacional?
Olha, eu, no primeiro momento, tinha muita dúvida em fazer essas afirmações, porque eu gosto de ficar circunscrito àquilo que eu tenho prova. Eu não sou como Moro, eu não sou leviano. Eu não sou como Deltan, eu não sou leviano. Mas, a partir do momento que se avolumaram uma série de evidências, no mínimo isso tem que ser investigado. Veja bem, em qualquer lugar do mundo, a investigação contra a corrupção se dá enfrentando os diretores e presidentes de empresas. Aqui, esse senhor, Sérgio Moro, quebrou as empresas. O Brasil tinha uma excelência de infraestrutura. Ele quebrou as empresas deliberadamente. Depois, ele enfrentou as empresas brasileiras que atuavam no pré-sal. O pré-sal seria uma questão maravilhosa para o Brasil. Tudo isso foi liquidado. Interesse de quem? Por que ele agiu assim? Eu não estou fazendo uma acusação porque eu não sou leviano como ele, mas eu não tenho dúvidas que nós temos que fazer essa análise e essa investigação. Até porque, Maurício, é importante ver que esse grupo disponibilizou, num primeiro momento, 3 bilhões no fundo, e também havia um outro fundo com alguns bilhões, para que pudessem eles fazer a gerência desse fundo. Felizmente, o ministro Alexandre de Moraes, que cumpre um papel que a história há de reconhecer, impediu o uso disso, porque, senão, nós teríamos o maior partido político da história do mundo, certamente do Brasil, que é um bando de corrupto. Quem está dizendo que é corrupto não sou eu. É o Supremo Tribunal que diz que ele corrompeu o sistema de justiça, coordenando os procuradores absolutamente levianos, com bilhões para poder fazer política. E isto está evidenciado. Eu dizia lá atrás, há 4, 5 anos atrás, que eles vão fazer política, eles estão fazendo política. Agora, todos eles saíram, alguns foram expulsos, né, como aquele Castor, de triste memória. Eu tenho até pena, para ser sincero, eu atuei num caso em Portugal, em que ele era o procurador, que ele fez um papel tão ridículo, que é lamentável. Assim. Para a Procuradoria, é algo que dá pena. Ele, na janela, cumprindo uma busca e apreensão em Lisboa, ele da janela filmando o rio Tejo e fazendo observações que absolutamente nada tinham a ver com o processo. Ou seja, é um grupo que, além de ser, do meu ponto de vista, hoje, comprovadamente, que fez uma opção por corromper o Poder Judiciário, por corromper o sistema de justiça, é um grupo, além disso, ridículo. Eles não sabem que são ridículos, porque, para você ser ridículo, você tem que ter dimensão do ridículo. Eles não têm dimensão. Eles são fracos intelectualmente. São pessoas que nunca leram uma poesia. Se tivessem lido Fernando Pessoa, teriam lido assim: Arre, estou farto de semideuses. Onde é que há homens no mundo? Ou se tivessem lido Bertolt Brecht, seriam sabido que triste o país que precisa de heróis. E eles se julgavam heróis. Mas é grave, porque é o prejuízo para o Brasil. A pergunta que você faz é importantíssima. O prejuízo para o Brasil é muito grande. Nós temos que fazer o real enfrentamento do prejuízo que eles fizeram para o Brasil, para a população. Dizem assim: não, nós devolvemos 14 bilhões nos acordos de leniência. Vejam bem, há estudos de que só o prejuízo em relação à Lava Jato foi de 172 bilhões. Isso sem dizer o que ocorreu com o Brasil pós-Lava Jato. Nós temos 15%, 20% hoje de pessoas desempregadas. O setor específico de petróleo foi liquidado no Brasil. Você acha que isso é à toa? Ou isso tinha interesses de outras empresas? Não existe vácuo de poder, Maurício. Sempre que tem um grupo operando, e aí é muito interessante ver que esse Moro foi depois assumir a capa que ele sempre vestiu, que é de um funcionário de uma empresa americana. Nós temos que investigar isso. Eu não gosto de fazer investigação sobre as questões da advogado com o seu cliente.
Sempre tive dificuldade com isso. Tanto é que, quando houve uma discussão que o Moro não deveria pegar a carteira de advogado, eu disse: deve pegar. Eu defendi que o Joaquim Barbosa deveria ser advogado. Vamos investigar como ele age com a carteira. Isso sim. E me parece que há um claro conflito de interesse neste cargo que ele está. Um claro conflito de interesse, porque esse senhor, que atuou como um juiz, na verdade, não um juiz, como um acusador, um perseguidor. Outro dia eu vi uma entrevista dele incrível, que ele fala assim: eu fui o chefe da Operação Lava Jato. Opa! Quer dizer que ele assume que foi um chefe de uma operação e não um juiz independente e imparcial? Então, esse senhor, enquanto juiz, Maurício, ele assume que ele coordenava uma operação. Isso é gravíssimo. E ele, ao que tudo indica, ele cumpria interesses de grupos específicos, aí sim, contratado por uma empresa, $45 mil por mês. Quem é o Moro? Qual a capacidade técnica que tem o Moro? Qual a capacidade intelectual que tem o Moro? Como é que você pode imaginar um homem com essa fragilidade? Ele é um indigente intelectual. Fazer um contrato desse, se não for algo que realmente represente um interesse que nós temos que investigar. O Brasil tem o direito de investigar, e eu elogio aqui a postura do doutor Bruno, ministro do TCU, que está fazendo o óbvio. Só que fazer o óbvio no Brasil, às vezes, tem que ser elogiado. Ele está fazendo uma investigação se houve ou não um conflito de interesse. Da mesma forma, Maurício, que eu sempre disse, há 3 anos eu falo isso, temos que investigar os procuradores da República que faziam, àquela época da Operação Lava Jato, um claríssimo conflito de interesse ao receber as tais diárias sem a fundamentação legal. Agora estão condenados. Cacai, o Moro, candidato, ele tem assumido verbalmente várias coisas que ele dificilmente falaria como juiz, né, quando era juiz. Né? Teve esse exemplo que você citou, dele se colocar como chefe da operação, da Lava Jato, né? E uma das coisas que ele tem feito, o candidato Moro, é criticar o grupo Prerrogativas, do qual você é o expoente. Né? Recentemente, ele falou que é um grupo dedicado a defender corruptos. Eu queria que você respondesse essa crítica e explicasse também para nossos ouvintes, o que é o Grupo Prerrogativas, quais são os seus objetivos principais? Olha, é importantíssimo você levantar essa questão. O Grupo Prerrogativas é um grupo formado por advogados, por professores, principalmente, por defensores públicos, por ex-procuradores, por alguns políticos e por pessoas ligadas à causa, sempre à causa da democracia. Eu acho até incrível que um grupo consiga ter a dimensão que nós estamos tendo, coordenado pelo grande Marco Aurélio Carvalho, que é um incansável lutador pelos direitos constitucionais, sendo um grupo de WhatsApp. Nós somos um grupo de WhatsApp, na verdade. Mas nós estamos participando do debate no Brasil. Isso é que é importante. No momento de fragilidade institucional, nós temos um grupo que participa do debate no Brasil. O Moro, ele é um absolutamente inepto em relação a qualquer entendimento do que as pessoas têm na participação na sociedade. Eu não vou dizer que ele é um canalha, porque seria talvez agressivo, mas eu vou lhe dizer uma coisa que me impressiona. Quando ele diz que os advogados estão lutando pela impunidade, ele deveria imediatamente renunciar à carteira da ordem. Ele não é digno de ser advogado. Nós estamos defendendo o direito. O advogado não defende A ou B, defende o direito de A ou B. E é muito interessante, Maurício, porque eu só faço advogado na vida. Eu tenho 40 anos de advocacia criminal. Eu escrevi um artigo há 30 anos atrás que chamava Jogo de Máscara. A pessoa está em casa e está vendo alguém ser preso, ou um político importante. Eu fui advogado de mais de 80 governadores de estado, 4 presidentes da República. E, às vezes, ele tem um regozijo íntimo
e acha bom aquela prisão de alguém importante, como se fosse uma certa vingança contra, às vezes, o momento frágil que está passando. Mas, como diz, parafraseando o poeta maranhense, a vida dá, nega e tira. Um dia, essa força do Estado, esse arbítrio volta contra ele ou contra alguém ligado a ele. Ele, que não quis saber se tinha sido dados os direitos e garantias constitucionais àquele político ou àquele empresário poderoso, agora vai querer vestir a máscara do devido processo legal. É assim que funciona com os calhordas como esse Moro. Ele, ao dizer que nós defendemos a impunidade, ele deveria renunciar à carteira de advogado. Nós defendemos a Constituição, nós defendemos o devido processo legal. Eu fui o primeiro, depois tivemos, felizmente, outros, a entrar com ação direta de constitucionalidade pela presunção de inocência no Supremo Tribunal Federal. À época, o Lula não era sequer investigado. Nunca fui advogado do Lula, embora digam que eu seja. Eu fiz isso preocupado com o sistema penitenciário brasileiro, que tem 800 mil presos, um quarto, ou talvez mais, sem pena definitiva, sem culpa formada. Então, Maurício, esse cidadão, ele envergonha a advocacia. Ele deveria ter a hombridade de deixar do lado a carteira de advogado. Eu não posso permitir que um homem como esse, que diz que nós buscamos a impunidade quando nós estamos fazendo a defesa mínima que se tem que fazer de qualquer cidadão que nos bata a porta. Eu sou advogado criminal. 40% da minha advocacia é pro bono. Essa não sai na imprensa. Essa ninguém sabe. Eu recebo e-mails e cartas de pessoas do Brasil inteiro e todos são lidos no meu escritório. Se eu acho uma causa justa, eu entro em contato e advogo. Embora a ordem até tenha críticas em relação a isso, e eu dou muito pouca bola para essas formalidades da ordem. Nunca participei de política de ordem. Eu sou advogado no espírito mais puro da palavra. E não admito que um calhorda desse venha fazer uma crítica ao grupo Prerrogativa, porque nós estamos defendendo a Constituição. Constituição que ele usurpou, porque foi condenado, eu posso dizer, ele foi condenado como um corrupto. O Supremo Tribunal disse que ele corrompeu o sistema de justiça. Por favor, me respeite, senhor. Gente, nós estamos vendo aqui o Cacá ficou até emocionado, né, nessa resposta, e quando a gente estava combinando de fazer essa entrevista, que eu procurei, ele me brincou assim, vamos falar do Moronaro, né, que ele fala que é a mesma criatura, né, com duas cabeças. A gente já falou da cabeça Moro, vamos falar um pouco da cabeça Bolsonaro agora. Eu fiz uma matéria, né, que na edição, na penúltima edição de Carta Capital, falando sobre a possibilidade do clã Bolsonaro, né, não somente o Jair Bolsonaro, presidente, como seus filhos, 01, 02, 03, 04, sua ex-esposa e tal, virem enfrentar a justiça em caso de derrota nas eleições de outubro. Né? O Cacá mesmo acabou de falar que a condição política permitiu que o impeachment não fosse levado adiante na Câmara, mas você me disse, Cacá, que na área criminal, na esfera criminal, é outra coisa. Eu queria que você faça um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade de Bolsonaro virem a ter esse encontro marcado com os tribunais aí, que muita gente está aguardando. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós não conseguimos fazer uma mudança fundamental que eu levantei lá para os senadores da CPI, que era fazer uma mudança para tirar o poder imperial das mãos do presidente da Câmara, para permitir que um serial killer, o Bolsonaro é um serial killer em termos de crime de responsabilidade, fosse levado ao plenário da Câmara para decidir sobre o impeachment. Agora, é uma outra questão que nós temos que enfrentar sob o prisma criminal. O presidente da República ele não responde por fatos pretéritos enquanto presidente, mas ele responde e tem que responder por fatos que ele faz enquanto está no cargo. E são muitos crimes durante a condução da pandemia. Na minha visão, o presidente Bolsonaro, tão logo saia do poder, terá dois grandes problemas. Você sabe que ele me procurou para advogar para ele, eu sentei com ele respeitosamente e disse nem continue a fazer a pergunta, porque eu não vou advogar para o senhor. O que eu penso?
Tem os crimes anteriores que agora estão postos, como rachadinha e vários outros crimes. Nós temos que investigar a questão da milícia no Rio de Janeiro. É muito grave tudo isso. E tem os crimes que foram cometidos durante o exercício da presidência. São crimes gravíssimos. Ele, o seu ministro da Saúde, os seus assessores, essa Damares, esse povo de baixíssimo nível intelectual, mas que, infelizmente, coordenam o Brasil hoje. Eu não vejo como, Maurício, assim que terminar o mandato, eu não vejo como esses inquéritos não continuarem e serem aprofundados para fazer uma investigação contra o Bolsonaro, a família dele e os seus asseclas. Escute o que eu estou lhe dizendo. Eu faço só advocacia criminal há 40 anos. Não tem limite o que está acontecendo no Brasil. Nós temos um grupo que se apoderou do Estado e que está usando o Estado de uma forma criminosa. Então, eu imagino, e por isso eu vejo, de certa forma, um certo desespero do grupo bolsonarista, eu imagino que quando o Brasil voltar a uma tranquilidade institucional, hoje nós não vivemos uma tranquilidade institucional. Nós estamos todo dia vendo o presidente da República, que é presidente do poder. O poder executivo no sistema presidencialista tem uma força enorme. Eu estou vendo um presidente da República no exercício pleno do poder desestabilizar as instituições, afrontando o Supremo Tribunal, afrontando o Poder Legislativo. Agora não afronta mais o Legislativo porque ele comprou o Legislativo. O Legislativo hoje é uma força que talvez esteja coordenando o país mais do que ele. Mas eu espero que, no momento em que terminar o mandato, eu espero que no final do ano nós tenhamos condições de voltar a ter uma normalidade com a derrota do grupo Bolsonaro e, óbvio, com a derrota desse sub-Bolsonaro, que é o Moro. Porque Bolsonaro e Moro é a mesma coisa. Na verdade, é uma briga de quadrilha que fez com que eles se dissociassem. Porque não é possível, não é crível que um país como o Brasil não é uma republiqueta qualquer, o Brasil é um país que tem que voltar a fazer parte do grupo que tem o respeito internacional. Eu tenho interesses fora do Brasil, eu viajo muito, eu debato. Agora mesmo, semana passada, estava fazendo uma palestra em Sevilha, na Espanha. Estou agora em Granada. O Brasil perdeu a credibilidade. O Brasil perdeu o respeito, mas nós, brasileiros, temos que resgatar isso. Então, terminando esse mandato, haverá certamente um curso normal de investigação que tem que responsabilizar Bolsonaro, especialmente o seu ministro da Saúde e outros ministros. Ou o Brasil resgata esse mínimo direito que nós estamos tendo usurpado, ou o Brasil deixará de se fazer valer na comunidade internacional. Nós estamos aqui com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, já nos aproximando do final da entrevista. Cacai, eu queria te perguntar uma coisa. A nossa reportagem de capa dessa semana ela trata sobre o derrame de armas, né? Acho que a gente pode usar esse termo que está acontecendo no Brasil nesses 3 anos do governo Bolsonaro. O senhor teme uma ruptura, uma nova tentativa, uma verdadeira tentativa de ruptura democrática em caso de derrota do bolsonarismo em outubro, com tanta arma espalhada pelo país? Olha, esse é um tema que tem sido, eu diria, recorrente nas minhas preocupações e eu tenho escrito sobre isso. Nós temos hoje 1.300.000 armas nas mãos de particulares, maior número do que tem a segurança oficial do país. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Eu só não acredito, e às vezes tenho sido criticado por essa minha opinião, eu não acredito na hipótese de uma ruptura, Maurício, porque o Bolsonaro não tem nenhuma moral e respeito com a cúpula das Forças Armadas. Ele é um homem, um inepto absoluto, completamente desrespeitado. Hoje, essa figura dele hoje fazendo um negócio de mostrar um homem do povo comendo lá de uma forma vulgar, é uma coisa ridícula. Ele é um homem ridículo.
Ele é a expressão do ridículo. E eu não acredito que esse cidadão tenha, embora seja capitão, tenha qualquer possibilidade de ter força junto às Forças Armadas brasileiras. Por que ele, na minha visão, buscou armar a população e buscou fortalecer, especialmente as polícias militares, com um projeto que, felizmente, não andou, de levar as polícias militares, tirar dos governadores de Estado e levar para o presidente da República? Porque ele sabe que, quando terminar o mandato dele, a hipótese dele ser processado e preso é enorme. Dele, dos filhos dele e do grupo dele. Então, é natural que o homem se prepare para fazer uma resistência. É assim a vida. Eu sou advogado criminal. Só que essa linha que ele adotou de armar a população de forma criminosa, também de se apoiar nas polícias militares, ela não é suficiente para poder fazer o enfrentamento daquilo que nós temos no Brasil, que são as Forças Armadas dentro de um regime constitucional. Você vai se lembrar que teve um momento que esse presidente da República, inepto, irresponsável, buscou, através de aqueles que vivem como moscas em torno do poder, dizer que o artigo 142 da Constituição representava uma análise de que as Forças Armadas teriam, veja bem, a hipótese de serem aqueles detentores de uma espécie de coordenadores da segurança nacional. É como se pudesse haver um golpe constitucional. Não há golpe constitucional, o golpe é contra a Constituição. Até mesmo o professor Ives Gandra, uma infelicidade enorme, talvez por querer que o seu filho fosse ministro supremo, veio defender uma subleitura fascista do artigo 142, como se as Forças Armadas fossem os tutores da Constituição. Não existe tutor da Constituição. Nós somos os responsáveis para fazer cumprir a Constituição. Doutor, agradecer ao senhor, né, em nome de todos os web espectadores da Carta Capital que estão nos acompanhando, e colocar uma última pergunta. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, agora que a gente vai ter, né, o reinício das atividades do Judiciário, sobre essa expectativa dos 20% do Bolsonaro no STF. A gente sabe que 2 não é 20% de 11, mas deixando isso de lado, eu queria que o senhor falasse sobre os 20% que o Bolsonaro falou que terá agora com o Cássio Marques e com o André Mendonça no STF. Qual a expectativa do senhor em relação a essa agenda de costumes e outras coisas que virão por aí? Maurício, eu não tenho nenhuma preocupação com isso. O Supremo Tribunal, depois que o cidadão põe a toga nos ombros, ele mostra que veio. Tanto é que eu tenho sérias, vou dizer restrições, seria muito, mas tristezas íntimas, com algumas indicações do Lula e da Dilma. O Lula e Dilma fizeram indicações que, no meu ponto de vista, não cumpriram com a expectativa que nós tínhamos de um poder judiciário independente, de um poder judiciário que realmente viesse fazer um cumprimento da Constituição. Isso é o básico. Por exemplo, qual foi a maior conquista do poder nos últimos tempos do processo penal brasileiro? O juiz de garantias. O juiz de garantias passou numa discussão do projeto anticrime. O projeto anticrime, nós derrotamos 100% o Moro. Na minha casa, eu tenho um grupo de deputados e advogados criminais, nós fizemos 70 reuniões, inclusive o projeto anticrime foi muito discutido ali, e foi um projeto que nós derrotamos no Congresso Nacional. Nós, que eu digo o povo brasileiro, eu não tenho nenhum voto, e nem terei voto, porque eu não serei candidato. Mas eu digo a discussão jurídica, e nós conseguimos passar o juiz de garantias, que é a maior conquista do processo penal brasileiro. No entanto, o ministro do Supremo Tribunal, o presidente, juiz Fux, deu uma liminar no dia 22 de janeiro de 2 anos atrás e impediu a vigência dessa lei. Ele calou o Congresso Nacional, ele calou a discussão que se deu lá dentro. Então, nós temos que pensar nisso, a gravidade do que é isso. Eu tenho muitas dúvidas
desse poder judiciário. Eu sou um crítico ferrenho do excesso de poder nas mãos de um juiz só por decisões monocráticas. O doutor Fux poderia ter feito isso, embora seja presidente do Supremo Tribunal Federal. Dar a liminar contra a decisão do Congresso Nacional, que foi discutida na Câmara, que foi votada quase à unanimidade no Senado, que tiveram várias audiências públicas. Poderia até ter dado, mas tinha que ter levado ao plenário em 10 ou 15 ou 20 dias. Nós não podemos ter a voz de um juiz sendo maior do que um poder inteiro, que é o poder legislativo. Também ouvi agora, várias vezes, especialmente de um juiz do Supremo, a afirmação de que no processo penal tem que se ouvir a voz das ruas. Isso é falso. Quem ouve a voz das ruas é o Congresso Nacional. O Judiciário ouve a Constituição. Então, eu não tenho nenhuma preocupação com esses nomeados pelo Bolsonaro, porque sei que quando vestem ali a toga, a Constituição e a respeitabilidade que o cargo impõe, e a cobrança nossa, seja dos advogados, seja da imprensa, seja do cidadão, há que fazer com que a gente tenha uma discussão de fazer um judiciário independente. Veja bem, o Supremo Tribunal, indicado pelo Lula e pela Dilma, não é o Supremo dos nossos sonhos. Por sinal, nem o Congresso Nacional. As leis que vieram dos governos de esquerda são leis punitivas. Se você for olhar os últimos anos do Brasil, podemos fazer um debate só sobre isso. São leis punitivas. A esquerda, no poder, às vezes é mais punitiva do que se pode imaginar. Então, eu não tenho nenhuma preocupação com a indicação dos ministros, que são pessoas preparadas e que espero sejam melhores no respeito à Constituição do que alguns ministros indicados pela Dilma e pelo Lula. Doutor, muito obrigado pela entrevista, a conversa foi excelente, acho que todos que estão acompanhando gostaram muito e até a próxima e espero que em breve a gente possa conversar novamente sobre os rumos aí do país. Uma alegria para mim enorme, eu estou sempre às ordens aqui, que eu acho que a advocacia tem que cumprir esse papel, que é o debate franco, aberto, buscando dias melhores, um país mais justo e um país mais igual. Obrigado a você, querido.